Com certeza você que já tem aí pelo menos uns 6 meses de fé e tem esse prazer em ler a palavra de Deus, já deve ter passado por esse texto. É a cura de um jovem que alguns textos chamam de lunático, outros textos de jovem possesso. Esse evento é repetido também por Mateus no capítulo 17, a partir do versículo 14 ao 21, e por Lucas no capítulo 9, a partir do versículo 37 ao 43. É aquela história, para quem ainda não leu, de um pai que desesperadamente vai até Jesus, mas antes disso passa pelos discípulos, pelos apóstolos. E o seu problema era, na verdade, um demônio que possuía o seu filho e que repentinamente tomava a criança ou aquele jovem e lançava ele no fogo e na água, atrás de tirar a vida daquele moço. Alguns identificam essa possessão como um ataque de epilepsia. Eu costumo dizer, irmãos, que esse daqui é a única experiência que mostra um tipo de possessão como essa, em que o rapaz se debatia possuído, certo? E não se pode afirmar por causa de um momento como esse, por causa de um fato como esse, que todos os ataques de epilepsia é na verdade uma possessão demoníaca. Nesse caso aqui foi, mas não significa dizer que todos os casos em que uma pessoa é epilética, ela está possuída de demônio. Quem já teve a experiência de ver alguém tendo um ataque de epilepsia, algum crente que já tem orado, você vai perceber que a pessoa não sai o demônio, porque é algo, na maioria das vezes, é algo de uma disfunção no cérebro, certo? Não tem a ver com o demônio. Mas, infelizmente, pela uma má interpretação, muitos crentes ainda hoje acreditam que todo ataque de epilepsia é coisa demoníaca. É só você fazer um teste. Todo demônio, por maior que seja, menor que seja, ele obedece o nome de Jesus. Então, faça um teste. Se tiver alguém tendo um ataque, expulse no nome de Jesus. Se for demônio, vai sair na hora. Se não for, você vai continuar se debatendo. Neste caso, era um demônio, sim. Tomava o moço e lançava ele no fogo e lançava na água, porque foi essa a descrição que o Pai deu a Jesus Cristo. E no decorrer da história, Jesus vai dar ordem àquele demônio que saia. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele. E nunca mais entre nele imediatamente. Espírito clamando e agitando-o com violência, saiu murchando como morto, ao ponto que muitos dizerem morreu. Jesus expulsa aquele demônio. E como aquele pai havia antes passado pelos apóstolos, pedido mesmo aos apóstolos, os apóstolos oraram e o demônio não saiu. Passado o evento, estando em particular Jesus com os seus discípulos, os discípulos fazem a pergunta a Jesus, versículo de número 28, o que aconteceu? Por que nós não podemos expulsar? E ao que Jesus responde, esta casta só pode sair por meio de oração e jejum. Nós devemos considerar primeiramente o que Jesus disse: esta casta. Jesus está querendo mostrar aos discípulos que há distinção. Jesus está querendo mostrar e ensinar aos discípulos que nem tudo se trata do mesmo jeito, nem tudo se resolve, ou nem toda doença se
se medica com o mesmo medicamento. Nem todo problema se resolve com o mesmo tipo de ação. Esta casta, logo Jesus está fazendo diferença. Existem castas diferentes de outras. Os discípulos perguntam o que aconteceu, porque não podemos expulsar, porque eles já tinham tido experiência com demônios, confronto com espíritos malignos, em que eles expulsaram os demônios. Lucas relatam desses eventos. No capítulo de número 10, os discípulos chegam eufóricos depois das missões e dizem: Senhor, em teu nome até os demônios se submetem. Sabe, eles tiveram experiências no fazendo missão, anunciando o reino está próximo. Eles tiveram alguns confrontos com os demônios, e eles, no nome de Jesus, disseram: sai! Os demônios saíram. Ao que eles voltaram alegres, sabe? Opa, que maravilha! Porque foi algo novo para eles. Senhor, em teu nome até os demônios se submetem. Então eles haviam tido antes uma experiência sobrenatural como essa. Eles haviam antes expulsado demônios, e agora eles se viram sem força, sem autoridade. Por isso eles perguntaram: o que houve? Ora, se das outras vezes nós conseguimos expulsar, por que não desta vez? Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quem está cochilando, acorde. Acorda, senão fala o seu nome. Aprenda aí, mano, que tem um ensino maravilhoso para nós. Vale a pena destacar ainda o fato que isto é a continuidade de outro evento maravilhoso. Que evento foi esse? O Monte da Transfiguração. Primeiramente, eles estiveram antes lá no Monte da Transfiguração, provavelmente o mais alto monte daquela região da Palestina, de Israel, chamado Monte Hermon. No Monte da Transfiguração, ele tem aquela experiência de ver Jesus se transfigurando e ver Jesus na sua glória, porque a sua face resplandecia, as suas vestes reluziam, eram tão brancas como nenhum lavadeiro ou lavadeira poderia deixar. E eles tiveram aquela experiência onde Elias testemunha acerca de Jesus, dizendo: esse é o Cristo, e Moisés também testemunha acerca de Jesus: esse é o Cristo. Foi tão bom, porque eles veem a nuvem de glória descendo. Nuvem esta que foi vista poucas vezes. Raras vezes foi vista essa nuvem. Lá no deserto foi um período, mas depois de sair do deserto, essa nuvem só foi vista depois, quando na inauguração do templo de Salomão. Então era uma visão muito rara, muito preciosa, muito grandiosa e maravilhosa. Nós podemos dizer que eles tiveram um culto daqueles de arrebentar, aquele culto de pouco mesmo, meu irmão, culto indescritível que nunca houve antes e nem se repetiu depois. Jesus presente, glorificado, Moisés e Elias, nuvem de glória, voz de Deus audível: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Meu irmão, um culto como aquele não houve antes nem depois. Então eles participaram do culto daqueles, mas chegando lá embaixo se depararam com essa situação. É verdade que quem participou do culto foi Tiago, Pedro e João e Jesus. Os outros estavam lá embaixo. Foram os outros que tentaram expulsar os demônios. O demônio não conseguiram. Eles não consideraram que aquela casta exigia um meio, uma forma diferente de proceder do que das outras vezes.
Isso daqui nos traz uma lição importante, irmão. Nós devemos aprender com Jesus que nem tudo se resolve da mesma forma, da mesma maneira. Mas também podemos perceber que havia nos discípulos uma falta de disposição para se aprofundar mais nas coisas espirituais. Quer ver um exemplo? Eles já haviam sido acusados pelos fariseus de não jejuarem. Por que jejuam os discípulos, os fariseus 2 vezes por semana, os discípulos de João, e não jejuam os discípulos de Jesus? Ao que Jesus respondeu: ainda não é tempo, porque o noivo ainda está entre os convidados, mas vai chegar um tempo em que o noivo será tirado, e aí então jejuarão. É claro que esse tempo é o agora. O noivo foi tirado, Jesus está nos céus, e agora nós estamos vivendo o tempo em que se espera que todo discípulo de Jesus pratique o jejum. Então se percebe que existia uma indisposição dos discípulos, ou pelo menos eles não compreendiam o poder que existia na oração somada com o jejum. E eles também não conseguiam distinguir que no mundo espiritual existe uma hierarquia. Existem sim demônios mais poderosos do que outros. Na verdade existe uma escala hierárquica e de poder de demônios, aonde o que está sentado lá em cima é o próprio Satanás. Ele é o mais poderoso e é o que está a liberar todas as outras castas de demônios, todos os outros segmentos de demônios. Mas existem demônios mais poderosos do que outros. Os discípulos ou não conheciam isso, ou não queriam conhecer isso. Eles não fizeram essa distinção e acharam que ia ser da mesma forma como a de outra. Sai no nome de Jesus, o demônio ia sair. Mas desta vez foi diferente. Provavelmente eles tiveram aquele embate com um espírito maligno e ficaram: sai, 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 o demônio saiu. Mas tirando um pouco da ação em relação ao demônio, trazendo para o nosso dia, trazendo para o nosso viver, nós temos que aprender, irmãos, que lutas que travamos no nosso viver cristão, elas devem ser enfrentadas. Todavia não se deve enfrentar as lutas de qualquer jeito, despreparados. Não se deve entrar numa luta de braços cruzados. Não se deve entrar numa luta indisposto ou sem a disposição para fazer algo a mais para se obter a resposta, se obter a vitória. A gente ouve muitas pessoas às vezes se queixando do porquê da luta, porquê que não vence, porquê que não passa, porquê continua do mesmo jeito, e já vai meses, já vai anos, já vai. Mas quando nós olhamos para essa pessoa, nós vemos a atitude dela, nós percebemos o motivo da derrota dela, o motivo pela qual ela continua na mesma luta que outros já venceram e já estão em outro nível espiritual, já estão já bem avante, e aquela pessoa continua naquela mesma prova, não sai dela, não vence. Quando nós percebemos, olhamos mais de perto, nós percebemos que são pessoas que são indispostas, que primeiro não conhecem o mundo espiritual, não entendem que existem batalhas no mundo espiritual e que na verdade muitas das nossas lutas
que passamos nesse mundo físico é resultado de batalhas espirituais. Muitas de nossas derrotas nesse mundo físico é resultado de derrotas que já tivemos no mundo espiritual, por falta de lutar com as armas corretas, por falta de lutar às vezes, porque tem muita gente que nem luta, se dá por vencido. Então, percebemos que são pessoas que não oram, são pessoas que, se não oram, jejuam muito menos, e quando oram, mas as suas orações são impedidas. Por quê? Porque são orações feitas sem fé, são orações feitas com a motivação errada, são orações que não têm propósito definido. Estou falando tudo, esses 3 pontos são empecilhos à oração. Tem pessoas que oram, mas as orações não têm efeito, porque não é uma oração específica, não é uma oração feita com fé, não é uma oração feita com a motivação correta, não é uma oração persistente e constante. Quando ora e na maioria das vezes não soma esta oração em jejum, uma campanha, sabe, fazer um propósito com Deus, de acordar às madrugadas, ou dormir somente depois da meia-noite, depois que fizer. Pode ser umas coisas assim meio diferentes, mas desde que haja propósitos, não existe. E as pessoas vivem a se queixar. Ainda não saí dessa luta, ainda continua do mesmo jeito, ainda já faz não sei quantos anos. Meu irmão, está faltando você conhecer que existe um reino espiritual, um mundo espiritual, onde são travadas batalhas diariamente, e que você está no centro dessas lutas, no centro dessas batalhas, e que você, dependendo das suas atitudes e as suas ações, ou você vai ser um eterno campeão, ou um eterno derrotado. Olha, eu estou falando de homens que andavam com Jesus, que tinham experiências das mais extraordinárias com Jesus, mas que, travando a batalha, eles foram derrotados. Por quê? Porque eles estavam usando as mesmas armas que usaram em outras batalhas, mas essa era diferente, porque eram demônios mais poderosos. Eu vou orar essa vez e a vitória já vem. Orou essa vez, não deu certo, ainda não veio, ore de novo, mas ore outra vez. Ainda não venci, então some essa oração a jejum, some essa oração a campanha, some essa oração, sabe, uma vigília, some essa oração sacrifício. Mas ore, continue orando, continue perseverando. Use de todas as armas espirituais que você tem ao seu dispor, para que você verdadeiramente venha a ser um campeão, um verdadeiro guerreiro de oração e um vitorioso. Eles não consideraram aquela casca. Eles não consideraram que era diferente. Gente, a primeira coisa que nós temos que fazer é considerar o que estamos passando, que tipo de luta é, em que área é, como o inimigo está atuando. Não, aí é só uma fraqueza espiritual. Será que é mesmo? Não, isso daqui é só um momentinho que eu estou meio desanimado. Será que é mesmo? Não, é porque eu estou com projetos ainda, estou com projetos diferentes, que são maiores, são melhores. Será que é mesmo? Será que é só um pensamento teu? Será que é só um momento que você está vivendo?
Será que é um projeto de algo novo que é melhor? Ou na verdade é uma ação maligna querendo te tirar da direção certa, querendo te tirar da posição correta, onde a bênção vai chegar? Será que é mesmo algo ao acaso, ou é uma ação do inimigo? Primeiro tem que se considerar que casta é essa. Sabe, tem gente que vive uma vida espiritual da mais fria, de fria passando para morta, e ela não considera o que é isso. Ela leva como se fosse algo comum, normal. Tem pessoas que vivem uma vida sem frutos, quando o Senhor Jesus nos chamou para que demos frutos, e os nossos frutos permaneçam, e o Pai seja glorificado nisso, que dê bastante frutos. E tem pessoas que têm uma vida infrutífera e não consideram essa casta, consideram isso normal, não consideram isso como um problema espiritual. Está sendo vencido, está sendo derrotado e nem se percebe. Há uma insensibilidade espiritual nos dias de hoje muito grande, mas muito grande mesmo. Eu posso considerar a geração de hoje como a geração de Geazim. Qual é a geração de Geazim? A geração de Geazim é a geração do moço que andava com o homem de Deus, que via as maiores experiências sobrenaturais. O homem de Deus chamado Eliseu curava, o homem de Deus chamado Eliseu provocava milagres extraordinários. Geazim estava a par de tudo aquilo, mas em vindo a perturbação, a luta espiritual, ele só vê o inimigo cercando, só vê o inimigo intimidando, só vê a ameaça do inimigo que o rodeia, que lhe rodeia. É preciso o homem de Deus fazer uma oração: meu Deus, abre o olho do moço para que ele veja e ele possa ver o que acontece de fato no mundo espiritual. Existem legiões de anjos de Deus cercando o homem de Deus, guardando o homem de Deus e aqueles que estão do lado do homem de Deus. Mas a geração de Geazim é essa geração insensível quanto o mundo espiritual. Por mais que ele possa ver no mundo físico uma ação divina, mas ele não consegue perceber o espiritual, não consegue compreender. Eles não consideraram esta casta e agiam da mesma forma. Eu posso entender também aqui que essa ação dos apóstolos frustrada, que é reflexo de uma insensibilidade, porque o moço está sendo oprimido por demônios, muito se compara ao que Jesus disse em relação ao bom samaritano, falando do sacerdote que está ocupado com seus afazeres de sacerdote, que não tem tempo para socorrer o moribundo. O levita também, que não tem tempo de socorrer o moribundo, porque afinal também estou ocupado com as coisas do meu ofício. A indisposição em pagar o preço por outro. É o caso lá do sacerdote, do levita, mas que também nós podemos aplicar nos discípulos, já que os discípulos tinham dificuldade de entender que exigia-se, de alguns casos, um sacrifício maior do que a oração, o jejum. E nós corremos o risco de chegar a esse nível onde estamos tão preocupados com as coisas formais da igreja que nos esquecemos das coisas espirituais. Não entendi, pastor. Dá um exemplo. Coisas formais de como vai ser o culto, o seu início, meio e fim, que tipo de música vamos cantar, que tipo de mensagem vamos pregar.
vou ou não para o culto, se vou ou não dar o louvor, participar do culto, corremos o risco de nos encontrarmos nessa condição do sacerdote e do levita, preocupado com o ofício, porque afinal o sacerdote tinha que apresentar o sacrifício, imolar as ofertas, os animais. O levita tinha que preparar tudo, limpar as coisas, para que o culto fosse realizado. Sim, mas do que adianta um culto se não houver o ser a ser cultuado e pessoas a cultuarem esse Deus? Já pensou se a gente se preocupa só como vai ser o culto, mas não nos preocupamos com as pessoas que precisam conhecer o Deus a quem cultuamos? Já pensou se cairmos nesse erro? Então também ficaremos iguais aos sacerdotes dos tempos do profeta Joel. Estavam preocupados com o culto, e Deus levanta o profeta e diz: olha, a terra está assolada, falta o trigo, falta o vinho, falta o azeite. Olha, ministros do altar, a oferta está cessando, está acabando. Estavam preocupados com o culto, mas o povo que ia cultuar estava morrendo espiritualmente. Eles não estavam preocupados com isso, estavam preocupados com a liturgia, e não estavam preocupados com o povo. Mas se não tem povo para cultuar, não tem culto, e logo não há necessidade do sacerdote, não há necessidade do levita, porque o levita e o sacerdote são intermediários, são aqueles. O levita leva o povo a cultuar em adoração, em louvor que seja. O sacerdote é aquele que ministra a palavra. Mas para que serve então o sacerdote e o levita, se não existe um povo para ensinar a palavra, e um povo que possa ser levado a Deus em adoração e louvor? Não, eu estou disposto a fazer o melhor culto, a ofertar como diz a lei, a sacrificar como diz a lei de Deus. Sim, mas o povo está se acabando, está se deteriorando espiritualmente. Logo não vai ter povo, e se não tem povo para adorar, não vai ter oferta para você sacrificar, sacerdote. Os discípulos não consideraram aquela casta. Estava pensando esses dias, eu tenho dedicado muito tempo, na verdade, até agora eu tenho feito da seguinte forma: procurado todo sábado ter uma mensagem diferente para trazer ao povo. Mas aí eu não considerei o fato de que necessariamente trazer uma mensagem diferente não significa dizer que o assunto tem que ser diferente. E aí eu percebi que eu falo de uma coisa no sábado, e na outra sábado eu falo de outra coisa, e a mensagem do sábado seguinte ficou para o sábado seguinte, não permanece fazendo efeito no povo. Eu percebi, isso daí é um erro gravíssimo, porque eu falo de necessidades que nós estamos vivendo no sábado, e no outro sábado eu procuro falar de outra necessidade, só que quando eu falo de outra, você esquece da primeira. Se esquecem da primeira. E aí eu percebi também que às vezes eu estou falando de algo e não há uma continuidade. Parece que a palavra não entra ou não faz o efeito que deveria. E aí eu procuro ouvir as mensagens que outros pregam no decorrer da semana, seja num testemunho, seja na mensagem mesmo. Eu percebo que se fala de outras coisas. Logo aquele ensino de sábado acaba se perdendo, embora seja a necessidade da nossa igreja. E que poucos são aqueles que dão continuidade. Eu vou dar um exemplo que se aplica aqui. É claro que esses discípulos aprenderam com a lição. Eles aprenderam a distinguir. Existem ações diferentes para causas diferentes.
Existem demônios que são mais fortes do que outros. Logo, quando se está sendo atacado por esses demônios que são mais fortes do que outros, logo a nossa busca a Deus, logo o nosso sacrifício deve ser maior do que da outra luta. Quem está entendendo, diga amém. E que eu, como ministro que sou do Senhor, que fui levantado para servir outros, e dessa forma eu sirvo a Deus, eu tenho que estar disposto a pagar o preço, intensificar a minha ação nessa luta, conforme seja a ação do inimigo. Se o inimigo é mais fraco, eu vou com um tipo de arma. Se ele é mais forte, eu vou com outro tipo de arma. Mas eu tenho que estar disposto a lutar, porque dependendo dessa minha disposição, estão vidas. E que se eu for negligente, vidas sofrerão, padecerão. Ezequiel capítulo 22 versículo 30, Deus se admira, fica perplexo. É claro que isso é só uma figura de linguagem para dizer que Deus ficou, sentido por procurar alguém que pudesse se colocar como intercessor da nação, e não encontrou ninguém. Deus ficar perplexo por não encontrar alguém que se coloque por mediador de outros é algo que nos chama a atenção, mas é algo que se vê hoje, nós parecemos os apóstolos que querem fazer a obra de Deus, mas não querem pagar o preço. E quando se depara com uma situação diferente, com a ação mais poderosa de demônios, ficam espantados, porque usam de armas que são obsoletas. Eu orei, não resolveu. A gente costuma ser assim. Alguém chega para nós pedindo oração, eu orei. Problema dele, problema dela, não deu certo. Ultimamente eu tenho falado, gente, povo de Deus, mensagens e mais mensagens, estamos passando por uma luta. Tem pessoas que se convertem, mas não conseguem vir à igreja. Aí eu considerei essa carta, logo vi que isso não é normal. Povo de Deus, existe um jeito de sanar esse problema. É intensificarmos as nossas orações, incluirmos aí jejuns. Vamos, povo de Deus, vamos nos reunir para orar. Não vamos ser pessoas que vão com a espada e defendem aquele pedaço de terra, dizendo: aqui você não toca, filisteu, a não ser que passe por cima do meu cadáver. Mensagens em cima de mensagens, mas cada vez mais o número se torna menor de pessoas que estão dispostas a orar e jejuar. Nos tempos do profeta Ezequiel, Deus se admirou por não encontrar um. Mas se Deus olhar para a igreja, e está olhando para a igreja Manancial também, ele deve estar muito chateado, porque ele encontra poucos. Sabe, gente, isso é muito chato. É muito chato a gente para fazer uma campanha de oração para o povo vir orar, tem que trazer pregador, tem que trazer cantor de fora. Está errado isso. Está errado. Oração, irmão, oração intercessória, somos nós orando pelos outros, e não pessoas vindo para orar por nós. Não estou falando que não seja o caso de a gente trazer pessoas de fora, mas é outro tipo de campanha, não para que nós estamos precisando agora. Olha, que Deus coloque nos vossos corações o que Ele tem colocado no meu. A importância de a gente ver a necessidade do outro e se
sermos sensíveis a essa necessidade. Lê lá o que disse o profeta Isaías. Olha, Deus falando para o povo através do profeta Isaías: eu estou cansado da oferta de vocês, eu não suporto mais o sacrifício de vocês, eu não aguento mais. Mas por que não, Senhor? Porque a mão de vocês está manchada de sangue, e vocês são insensíveis à causa do necessitado. Aí lá no capítulo 58, Deus levanta o profeta Isaías de novo e diz: olha, esse não é o jejum que eu escolhi. Porque quando você jejuma pelos seus próprios interesses, enquanto a viúva ou o órfão está desamparado. Sabe, gente, a gente está igualzinho a Israel nos tempos do profeta Isaías. A gente está fazendo jejum pelos nossos interesses apenas. Nós apresentamos oferta de louvor e de adoração, porque não existe mais oferta de animais.